Vamos começar só introduzindo o nosso palestrante. O Maurício, ele está no grupo Courage há 11 anos. É um grupo que ajuda pessoas que têm atração por outras do mesmo sexo a viver a castidade e viver na fé cristã. Então, gostaria de introduzir o nosso palestrante, pedir uma salva de palmas para ele. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou dar uma oscilada porque eu sou meio agitado, então eu vou de vez em quando andar aqui, então não é estranho não, tá? Eu vou dar uma sentar aqui porque tem que ler alguma coisinha também. Alguns de vocês já me viram palestrar aqui, né? Eu não lembro se alguém estava já em 2019, acho que foi a primeira vez que eu vim. Né? Foi uma alegria e foi nessa mesma sala aqui também que eu falei, mas eu acho que foi para o grupo dos mais novinhos, né? Vocês estão mais. Bom, vamos lá. Quem aqui já conhecia o Courage? Eu acho que já a maioria, né? Já deve ter visto em rede social. Levanta a mão aí quem já conhecia. Show! Ah, tem bastante gente que não conhece. Bom, tá, não vou pisar no mesmo solo que a gente tinha falado antes. Então, aqui, o tema que foi colocado para vocês no grupo foi homossexualidade como enxergada pelos olhos de Deus. Né? Vocês viram a propaganda, né? Legal. Alguém viu no Instagram o que algumas pessoas comentaram? Vocês chegaram a ver? Vocês viram que interessante como esse assunto causa polêmica? Né? Não veio ninguém assim, com ideologia LGBT, falando nada, é até interessante. Mas veio uma pessoa católica lá e falou assim: não, mas casamento gay é contra a lei de Deus. Né? Já veio com aquela coisa rigorista. Vocês não tiveram ninguém ali com um comentário mais liberal. A pessoa já veio. Tem o parágrafo 2359 do Catecismo da Igreja Católica que fala que as pessoas homossexuais têm que viver a castidade. Deixa eu só ver aqui se... Peraí, beleza. Tem que viver a castidade, né? Então já vem lá, pá, com doutrina em cima da cabeça. Só que as pessoas esquecem, essas pessoas que vêm muitas vezes com essas respostas prontas, que existem 3 parágrafos ao menos no catecismo que vão falar sobre a homossexualidade. Depois eu vou pedir para alguém aí até ler, vai estar grandinho aqui, tá? Porque para míope como eu tem que ser letrinha grande, senão fica difícil, ainda mais aí na distância. Eu vou pedir para vocês lerem, para ver, a gente vai aprofundar esses 3 parágrafos para entender como a gente deve ver a homossexualidade segundo os olhos de Deus. Todo mundo foi à missa hoje? Que orações vocês rezaram lá? Orações assim dos fiéis, oração mesmo. Que oração vocês rezaram? Pai Nosso. Credo. Né? O credo. O credo. O que vocês falam no credo lá pro finalzinho dele, né? Creio em Deus Pai, poderoso, fala um monte de coisa. E lá no final, creio na igreja. Né? Por que vocês creem na igreja? A igreja vai dar exatamente a visão de Deus sobre. A igreja é a voz de Deus para a gente. Né? A igreja vai nos dar a visão de Deus de como deve ser a nossa vida, o que nós devemos esperar do nosso futuro, da outra vida, também vai nos falar sobre a outra vida. Então, a gente sempre tem que lembrar, vocês falam lá, vocês afirmam, senão vocês são um bando de mentirosos, tá? Falando assim, eu acredito em você. Não acredito em nada, né? Só estou enganando aqui. Vocês falam creio. Creio é uma palavra muito forte. Eu acredito na igreja. Eu acredito em Deus Pai Todo-Poderoso. Acredito na Trindade. Acredito na ressurreição. Acredito no perdão dos pecados. Acredito em tudo isso. Se vocês não estiverem falando esse creio de coração, vocês estão mentindo. Né? Então, a gente vai apresentar a visão da igreja, que é a visão de Deus sobre essa questão da homossexualidade. Vamos falar sobre esse desafio da homossexualidade um pouquinho. Né? Quem é o Santo Padre mesmo? Atualmente, todo mundo sabe, né? Quando a gente estava, sei lá, aí século XVIII, século XIX, as pessoas nem sabiam quem era o Papa. Não tinha Globo, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, né? Mas elas sabiam que existia, era ensinado para elas que existia um Papa, elas eram ensinadas a amá-lo.
para aqueles que podiam saber o nome também de Santo Padre, mas as pessoas nem sabiam exatamente o que o Papa falava. Mas o Papa Francisco é um Papa muito midiático, então ele aparece bastante. Muitas vezes as pessoas pegam essas palavras, usam como se fossem, as palavras fossem doutrina, né? Quando não são comentários, muitas vezes dele. O Papa é uma pessoa como nós, ele é investido, ele é o vigário de Cristo, ele é nosso Pai, mas ele é um ser humano como nós, ele é falível em muitas situações, ele não é infalível em tudo que ele fala. Ele deve torcer, por exemplo, para São Paulo, ele é completamente falível nesse sentido, ele tem que ser corintiano, ele é argentino, gente, né? Então, mas ele é nosso Pai, ele é o Papa, mas ele é falível. E em algumas entrevistas o pessoal pega, isso aqui foi há muito tempo, foi na jornada de 2000, aquela que teve no Rio de Janeiro, 2013, né? Ele usou essa frase aqui com uma repórter da Globo quando ele estava voltando, se eu não me engano, para Roma. E ele falou isso aqui, olha. Ela perguntou sobre homossexualidade e tal, e ele falou, se uma pessoa é gay, ele usou aqui essa palavrinha que normalmente nós não usamos no apostolado hoje, porque ela é ligada a uma ideologia que se chama de ideologia de gênero, vocês podem falar até ideologia LGBT. Ele usou, se uma pessoa é gay, procura Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-lo? As pessoas param aqui, ó. Não falam desse resto. Olha, o que ele continua. Se vocês forem procurar por aí, todo mundo para aqui, ó. Quando eu falo todo mundo, mídia, tá? Se uma pessoa é gay, procura Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-lo? Só que ele foi e falou, ele é o Papa. O Catecismo da Igreja explica isso muito bem. Diz que eles não devem ser marginalizados por causa disso, mas devem ser integrados na sociedade. Aqui, ele deu uma resumida mais ou menos do que o Catecismo fala, né? E ele citou aquilo que essa pessoa que fez o comentário jogou ali simplesmente, né? Citou esse livrinho aqui. Todo mundo tem? Sim. Tem? Se não tiver, por favor, comprem, baixem no site do Vaticano, apesar de estar em português de Portugal. Mas é muito importante vocês estudarem. Isso aqui é base, né? Uma das bases para a nossa fé, para a gente entender a fé. Parece tão difícil. Não. A gente consegue ler, entender, tem que aprofundar. Tem livros que explicam, tem vídeos de um monte por aí. Se quiserem aprofundar isso que eu falo, a gente tem canal no YouTube, no Gorge, tem canal no Instagram, sabe? Para aprofundar o que a igreja fala. Vamos aqui um pouquinho. Burro eu, né? Olha aqui, ó. 2013, né? Então eu falando para todo mundo ler e eu não leio o que eu escrevo. Mas enfim, vamos lá. Né? A igreja, quando quer explicar, a igreja muda a doutrina moral dela durante o tempo? Vocês acham que muda? Né? Antigamente podia, por exemplo, pegar alguma coisa aí, podia cometer o pecado da gula e hoje não pode, ou o contrário. Né? Pode isso, a igreja pode mudar essas coisas todas. Deus muda, gente. Deus acorda de mau humor igual a gente todo dia, né? Aí ele fala, nossa, eu não estou com uma cara boa, né? Preciso fazer uma massa. Deus é exatamente como a gente? Não. Deus é imutável e aquilo que Deus passa por meio da igreja para a gente também não muda. O que acontece então? Aquilo que tem na Sagrada Escritura não mudou nada. Calma, certas coisas são aprofundadas. Cristo mesmo falou que ele não veio tirar um pingo de um i da lei, né? Mas não aquela lei, aquele monte de detalhes lá. Não pode, por exemplo, raspar a barba. Eu acho que tem alguma coisa assim no Antigo Testamento, né? Então, graças a Deus, eu vou ser morto, né? Mas deixa eu ficar pelado aqui. E vocês estão ferrados, né? Então não pode usar tecido com tantos fios, né? Isso no Novo Testamento é válido? É válido isso hoje em dia? Não, por quê? Isso fazia parte da revelação divina? Não, isso é um fato histórico, é um costume que havia entre os judeus. Só que, em questões morais, nada mudou. Podia divórcio? Nosso Senhor mesmo falava, desde o início Deus queria o quê? Um homem e uma mulher unidos por quanto tempo? Até que a morte os separe, né? Na eternidade não, senão seria muito chato.
Até o fim, até morrer. Lá no céu não tem casamento, não tem marido, não tem mulher. Já pensou, ia ser uma cruz, né? Mas enfim. Mas até que a morte o separe, é indissolúvel, né? Isso não mudou. O que aconteceu? Que até nosso Senhor fala que os judeus tinham deturpado esse ensinamento. Muitas vezes o homem podia repudiar a mulher. E podia repudiar a coitada da mulher. Não era a mulher que podia, né? Deturparam tanto que era só o homem que podia repudiar a mulher, não a mulher que podia repudiar o homem. Vocês não acham isso errado, mulheres? Muito. Né? Se pudesse, né? Cada homem chato, se pudesse repudiar, né? Não, estou brincando, tá, gente? O divórcio é completamente errado. Mas, né, vocês veem o quanto deturparam. Né? O homem podia, a mulher não. Cristo vem e fala, não, tem que voltar como era. O que Deus mostrou para vocês, ensinou, é que o casamento é indissolúvel. Então a igreja não muda a sua doutrina, ela aprofunda. Essa questão da homossexualidade, por exemplo, sempre esteve presente. Até, deixa eu mudar só um pouquinho aqui. Nesse parágrafo 2 aqui do catecismo, vou pedir para alguém ler, até aqui, até culturas. Quem pode ler aí para mim, por favor? Que não seja tão míope quanto eu. Por favor. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual, exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Show, obrigado. Então, olha aqui, a igreja está falando, a homossexualidade não é um assunto novo. Isso aí vem desde Adão e Eva, não tem nenhuma historinha ali na Sagrada Escritura logo de início, mas, né, se reveste de formas variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Não é algo novo. Só que, neste século, século passado, eu esqueço disso. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não mudei as transições aqui. Só um segundo, tem um pouquinho de paciência aí, tá, gente? Quero mostrar uma coisa, as coisas que aconteceram no século passado. Aqui. Um pouquinho. Peraí. Só um minuto. Senão eu vou falar diretamente. Não, tá bem ruim de achar. Depois você volta para o primeiro slide para mim, por favor. O que aconteceu no século passado? Né? Década de 60, que ninguém aqui de 1960, né? Ninguém nasceu não. 70? Não. Eu sou. 80? Então, década de 60. O que aconteceu pela década de 60, assim, de importante, né, no mundo? Não vamos falar Woodstock, tá? Mas também, Woodstock também. Revolução sexual. Tá? Revolução sexual. Foi grande década da revolução sexual. Ou seja, sexo livre. Não sou obrigado a ter laços indissolúveis. Eu posso fazer sexo com quem eu quiser. Eu posso ficar com a pessoa que eu quiser, pelo tempo que eu quiser. Não tenho vínculos. O ato sexual, ele é livre. Tá? Junto com isso também, o movimento gay também começou a ter um pouco mais de preponderância nessa época. A questão é, como se falou aqui, nesse parágrafo, né? Sempre a homossexualidade se reveste de formas muito variáveis. Então, sempre houve homossexualidade no mundo, sempre houve atração pelo mesmo sexo, só na década de 60 essa coisa começou a ficar mais em voga. Tá? Em 69 aconteceu o que se chama a Revolução de Stonewall. Já ouviram falar? Dia do Orgulho Gay, já ouviram falar? Dia do Orgulho Gay, vocês já ouviram falar sim, né? Não vem com essa carinha de quem não assiste Globo, porque eu sei que você vê Globo. Mas enfim, existe o Dia do Orgulho Gay, 28 de junho, tá? Foi de 1969. O que ocorreu? Em Nova York, os policiais costumavam ir em certos lugares fazerem batidas, né? Batida policial, não batida para tomar, tá? Batida policial mesmo, né? Iam lá, batiam nas pessoas, prendiam, tal, por conta de drogas, coisas assim. Mas eles visavam muito
lugares frequentados por homossexuais. E os homossexuais se revoltaram, porque era um ato injusto, porque isso não acontecia da mesma forma com outras pessoas. Né? Nesse dia, em 8 de junho, o pessoal resolveu revidar. E aconteceu, então, o que eles chamam de Batalha de Stonewall. Stonewall Inn é um bar que tem lá em Manhattan, e nesse lugar os homossexuais começaram a jogar pedras e tal, então ficou marcado como o dia do orgulho gay, porque as pessoas se revoltaram e resolveram falar, não, a gente não aceita esse tipo de tratamento. Né? Poxa, não estava certo, estava errado? Lógico que os policiais estavam errados, né? de irem nesse lugar e prenderem assim a esmo as pessoas simplesmente por serem homossexuais. E a igreja fala que isso é injusto. Vocês vão ver aqui uma citação de um documento do Papa Emérito Bento XVI falando dessa perseguição injusta que houve. Tá? O que não implica na igreja dizer que os atos homossexuais estão corretos. Tá? Tem uma pequena diferença aí que é bom vocês terem na cabeça. Diferenciação entre ato e diferenciação e a diferença que tem entre uma pessoa. Uma pessoa que tem inclinações boas e ruins. Lembrem, qual é o tema da nossa formação? Fala alto, gente. Você está todo mundo rouco? Cadê aquela moça que estava rouca, que estava... Né? Se todo mundo igual a ela, aí já transmitiu o vírus? Brincadeira, né? Como é que é mesmo? A homossexualidade, como enxergá-la pelos olhos de Deus. Tá? Então a gente vê, Deus vê pessoas. Ele não vê ali um gay, um hétero, um bi, um pan. Né? Se vocês pegarem, tá? Por exemplo, também tem uma pessoa fluida, né? A ideologia de gênero vai criando várias identidades, né? E isso pega muito entre os adolescentes. Vocês têm amigos mais jovens, vocês têm parentes, vocês têm colegas de trabalho e vocês já devem estar vendo, né, nos seus meios sociais aí, que entre os adolescentes isso é meio que pega como praga, tá? Essas coisas e tal. Por quê? Adolescência, todo mundo foi adolescente aqui, né? Ninguém nasceu prontinho não, né? Foi uma fase complicada, né? Alguns eu acho que não devem ter tanto tempo, mas alguns um pouco mais, mas uma fase complicadinha, né? A gente não sabe o que quer, não sabe quem é, não sabe de quem gosta, vive naquela dúvida, quem gosta de mim, quem não gosta de mim, quem eu sou, quem eu não sou, o que eu vou fazer, o que é a vida. E então a gente tem que imaginar o seguinte, e vocês devem absorver a cultura que era apresentada para vocês nesse momento, seja pela família, que vocês viram em TV, pela internet, né? Vocês já são de época, eu não sou da época da internet, sou da época da Barça, aquela enciclopédia imensa, que nem a maioria deve conhecer aqui. Na biblioteca era o quê? Pesquisar fichinha. Bom, tem biblioteca aí de faculdade que não tem ficha, né? Não tem tudo cadastrado ali no computador, mas é uma outra cultura. E esses jovens consomem o quê? Muita cultura virtual que vai apresentando para eles várias identidades, várias possibilidades. Eles têm ali os desafios deles, que é o quê? Identificar quem eles são. Eu sou um homem, o que é ser um homem? Né? Vai lá na internet e tem várias coisas. Até você não precisa se definir como homem, né? Você pode ser não binário, né? Porque o que é binário? Você sabe o que é binário? O que é gênero binário? Gênero não binário? O binário é o quê? Ou é homem ou é mulher, identidades sexuais, tá? O não binário é que não é nenhum nem outro. Confuso, né? Mas só porque para uma pessoa que está confusa, isso pode ser, de certa forma, resolver aquele problema no interno dela. Então a gente tem que chegar a isso. Ou, de início, vocês podem pensar, nossa, mas que coisa louca, né? Que coisa idiota, essa coisa de não binário. Realmente, olhando assim, quando você é adulto, você não tem tantos problemas com a sua própria identidade, mas, para muitos jovens, lembrem-se da sua juventude, como era confuso algumas coisas, pode ser que não essa questão sexual, mas outras. Para esses jovens, é uma fuga, uma válvula de escape ali, porque para eles é muito difícil, pode ter algum conflito familiar. Vocês sabem como são as famílias hoje em dia, né?
tudo destruída, tudo com problema. Muitas vezes os pais estão em segunda união e não estão em união nenhuma, tá? E isso vai refletir nesses filhos. O que é interessante aqui é a homossexualidade. Deus fala, a igreja tem alguma definição de como surge? Não, né? Olha essa frase aqui: Gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Então não tem nenhuma teoria que a igreja fala, olha, é aquela, é porque foi a mãe, é culpa do pai, é culpa da internet, né? Os pais gostam muito, muitas vezes, quando o filho se apresenta como, pai, eu sou gay. Aí o pai, culpa da sua mãe que não deixou eu colocar você no futebol, né? Eu falava que você tinha que ir no futebol, que você tinha que ir no karatê e tal. Aí começa aquele conflito, né? A igreja não fala que é culpa do pai, culpa da mãe, culpa de ninguém. Inexplicado. Nem a Associação Norte-Americana de Psicologia, que é a mais famosa no mundo nessa ciência, fala que existe algo definido. Ela fala que é um conjunto de fatores. Ela fala assim, que a nossa identidade sexual, não existe uma teoria fechada de como se forma o nosso desejo sexual, tá? Isso, existem várias teorias que falam ali de como isso se forma na nossa, a psicologia não utiliza alma, né, na nossa psique, e que ali a questão não é fechada. E a igreja não vai entrar nessa também, tá? Então, se vocês ouvirem aí alguma hora alguém falando, não, eu sei, eu descobri a cura gay, né? Sabe? Bobagem. E vocês alguém já ouviu isso? De algum psicólogo falar assim, não, se vier uma pessoa gay para mim, eu consigo, né, curar, né, consigo transformar em hétero. Isso é bobagem, tá, gente? Não existe nada fechado sobre essa questão. Vamos lá. Quando a gente vai falar da visão de Deus da homossexualidade, vou dar para o catecismo aqui. Quais são as 3 virtudes teologais? Peguei, ninguém sabe. Não, com certeza. Quais? Obrigado, isso mesmo. Esses 3 parágrafos, eles foram exatamente embasados nessas 3 virtudes. Esse primeiro parágrafo, ele vai falar uma coisa que é um ponto de fé, tá? O próximo aqui fala que as pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida, a se unir ao sacrifício da cruz. Esse é um parágrafo que fala sobre... Peraí, deixa eu ver se eu mudei alguma coisa. Opa! De novo, me perdoe, tá? Aqui. Esse é o que vai falar sobre a esperança. Esse aqui... Volta no anterior para mim, por favor. Esse vai falar sobre a caridade, tá? Foram exatamente feitos dessa forma. São 3 parágrafos relativos às 3 virtudes. Por que esse daqui é sobre fé? Né? Porque ele vai definir certas coisas. Então ele fala, apoiando-se na Sagrada Escritura. Olha que interessante, isso aqui é um tom um pouco mais forte que a igreja usa para definir alguma coisa. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A pessoa é uma depravação? A igreja está falando isso? Não, né? A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, tá? Isso é uma definição de fé. Ato homossexual intrinsecamente desordenado. E isso a igreja não pode mudar, certo? Agora, por que eles são desordenados? Novamente, está falando que a pessoa é desordenada? Não. Tá? Está falando que a pessoa é depravada? Que sente atração pelo mesmo sexo? Não, está falando de ato aqui. São contrários à lei natural. Então, quando fala desordenado, está falando da ordem que Deus criou o mundo. Está se falando de antropologia católica, antropologia cristã. Não se está falando que a pessoa é uma pessoa desordenada. Está se falando, se relembrando aquilo que vocês aprenderam em Sagrada Escritura, que vocês aprenderam aqui no Catecismo. Deus criou... quem Deus criou no início lá?
Criou a zebra, criou o macaco, criou um monte de bicho, né? Mas criou 2 seres especiais, diferentes desses outros. Quem são? Adão e Eva. Vocês acreditam em Adão e Eva? Show! Então, são contrários, esses atos são desordenados, estão fora da ordem natural que Deus quis para o ato sexual. O ato sexual é um ato de união entre um homem e uma mulher, visando a união do casal e também a procriação. O ato entre 2 pessoas do mesmo sexo, sejam 2 homens, sejam 2 mulheres, está fora dessa finalidade. Por quê? É um ato que se fecha à vida. Alguns podem falar assim, é um ato de expressão de amor. Vamos entender melhor o que é amor, segundo a visão de Deus, certo? Porque se nós não tivermos também esses outros conceitos bem claros na nossa cabeça, não adianta nada ler isso aqui. Vocês vão fazer como aquelas pessoas que simplesmente jogou o parágrafo do catecismo e só vai considerar o ato homossexual depravado. Então, o que é amor? Amor é uma palavra completamente prostituída hoje em dia, né? Se perguntarem amor, que é amor para Anitta, né? Vocês só imaginam que vocês vão ouvir, né? Vocês já devem ter alguma ideia. Que é amor para Anitta. O que é amor para Anitta não é amor para Deus. A Anitta é uma pessoa, merece a salvação, é uma criatura de Deus. Mas os conceitos dela são errados. E isso a gente não pode deixar de falar. Então, amor é querer o bem do outro. Qual é o bem maior que a gente pode querer para o outro? Vocês estão bons. É querer a salvação do outro. Novamente, nós estamos falando sobre ver a homossexualidade sob os olhos de Deus, né? Deus que se transmite através daquela que Ele deixou na terra para nos ensinar aqui a igreja. Então, amor é querer o bem do outro, é querer a salvação do outro. Um casal, se o marido não quer a salvação da mulher e a mulher não quer a salvação do marido, eles não se amam de verdade, certo? Se é só uma paixão, é ali gostar enquanto um ou outro é bonito, atraente sexualmente, isso não é amor. Amor real é querer a salvação do outro. Lógico, o amor, ele tem, segundo alguns autores, eu gosto muito do Lewis. Vocês conhecem o C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia? Ele tem uma definição de amor bem interessante, quando ele vai falar sobre os 4 amores. Alguém leu esse livro? Já? É um livro bem bacana de ler. Muito bacana mesmo. Ele vai falar sobre 4 tipos de amores, né? O amor mais perfeito é o amor que Deus tem por nós, certo? Que é o amor, é a caridade, a verdadeira caridade. Agora, existem outros tipos de amores. Existe o amor eros. O amor eros, que é o amor erótico, ele é bom, foi criado por Deus. E ele existe, deve ser exercido por um casal, mas ele não é o único tipo. Você tem o amor ágape, você tem como falei, você tem o amor estorge, que ele fala que é o amor de afeição, que é aquele amor que um pai sente por um filho sente por um pai. Então, existem diversos tipos de amores, existem formas de amar, mas o amor mais perfeito e que todos nós devemos imitar, segundo o olhar de Deus, é esse amor. É o amor de Deus, que é a caridade, certo? Então aqui fala, o ato é intrinsecamente desordenado porque se fecha ao dom da vida. Não existe uma complementaridade sexual verdadeira. É duro ouvir isso. Todos vocês aqui sabem que eu sinto atração pelo mesmo sexo. Quem não sabia? Eu sinto. Eu não sou eu não estou falando como alguém que não sabe o que é essa realidade. Essa é a minha realidade. Então, é um pouco difícil ouvir isso aqui para mim? Com certeza é difícil. Mas, o que Deus me pede a todos nós, quando a gente vira, é batizado lá de criança, não pediu, mas nós somos batizados, graças a Deus, né? Mas quando a gente chega numa fase mais adulta, a gente percebe que se nós quisermos continuar na nossa fé, nós temos que fazer atos de renúncia, porque não é todo dia do jeito que eu quero, né? É sorvetinho de manhã, todinho, um leite com pera, como o povo gosta de brincar. Não é isso. De vez em quando o negócio é café amargo mesmo, né? E é aquilo que eu tenho. E se eu falar não,
não estou fazendo o ato de renúncia que Deus me pede. Então eu sei que eu tenho que fazer certos atos de renúncia. São fáceis? Não. Mas eles são um caminho estreito que vai me levar ao céu. Então, aqui, olha, em caso algum podem ser aprovados, né? Aquela moça parou aqui, né? Aqui fala, tá vendo, seu bando de pecado. É isso que eu ouvia na minha adolescência, né? Aqui, não pode, homossexualidade é pecado, não pode de jeito nenhum, vai para o inferno, esse tipo de coisa. Não se me falava a continuidade daqui, não se me dava nenhum tipo de esperança dentro da igreja. Os olhos de Deus são misericordiosos, né? O que o Papa Francisco falou sobre misericórdia, lá tem até um livro dele, o nome de Deus é misericórdia. Deus sabe que a gente é falho pra caramba, né? Você é perfeito? Eu muito menos. Tem alguém perfeito aqui? Gostaria de conhecer, eu nunca conheci uma pessoa perfeita. Tem gente que se acha, né? Mas nós somos todos imperfeitos. Deus sabe das nossas falhas. Ele vê, os olhos de Deus veem nas nossas falhas. Então Ele vem sempre ao nosso auxílio. Ele não pede nada impossível para a gente fazer. Coisas difíceis, com certeza, Ele manda um monte de coisa difícil. É aquele professor de matemática super chato, ou então aquele professor de faculdade, eu fiz direito, que vem com aquelas questões assim que nem o STF resolve. Tá? Bom, esse STF então nem se fala, mas nem o STF vai resolver, tá? Então Deus pede umas coisas complicadas pra gente, só que Ele fala, eu te dou o meio para isso, e não se dizia para mim que eu teria esse meio para viver essa castidade que Deus pedia, porque ninguém explicava o que era homossexualidade segundo a visão de Deus. Então aqui, vamos colocar. Olha só que bonito. As pessoas homossexuais são o quê? Chamadas. É um chamado. Não são obrigadas, não são forçadas. Deus está falando, olha, eu estou chamando para ser santo. Se você não quiser, não vou te forçar, né? Eis que venho à porta e bato. Alguns abrem o seu coração para Deus, outros não. Então, Deus não força a pessoa a viver a castidade. Ela tem que viver. É uma obrigação de todo mundo viver a castidade ou é só para o homossexual? Todo mundo tem que viver a castidade. E não é mais difícil para um homossexual ou mais difícil para uma pessoa, vamos usar as palavras, né, o jargão, para um homo ou para um hétero. É difícil para todo mundo, ainda mais no mundo que a gente vive, né? Eu estou brincando com questão de Globo e tal, mas a gente vê o quanto tem de pornografia e isso vai passando e a gente vai ficando com a mente adormecida até. Outro dia eu estava vendo, eu assino Netflix, me condenem, me julguem, mas eu estava assistindo um documentário, eu gosto muito, eu sempre gostei de ciência criminal, então comecei a ver um documentário sobre um serial killer. Do nada, bum, aparece aquela imagem pornográfica. Opa, né? Ah, mas você não viu que a classificação era 18? Vi, mas só que eu na classificação 18 não falava que ia ter cena pornográfica, simplesmente a maior, quando a classificação é 18, pode ser violência extrema, era um serial killer, pode ser drogas, né? Quando eu vi pornografia, aí parei de assistir, falei, melhor eu ler o livro. Então a gente está buído dessa coisa, é muito difícil ser casto hoje em dia, né? E para o homossexual é um pouco mais, isso eu posso falar por experiência própria, porque aí você tem toda essa propaganda falando, não, vive para um homossexual católico, eu falo, né? Para uma pessoa homossexual católica, viver a castidade é um pouco mais complicado. Por quê? Você não tem muito apoio, você não tem grande exemplo das pessoas que estão dentro da igreja. Em quantos grupinhos é permitido, por exemplo, o homossexual tem que ser casto, mas eu posso ficar falando das gostosas. Eu já vi isso em grupos de rapazes católicos, né? Pode ficar falando das moças assim, como se estivesse falando de futebol. Não falando, eu estou interessado numa moça bonita, coisa assim. Não. Você viu aquela roupinha, tal. Aí começa a exaltar os dotes físicos, e aí vai para detalhes, e aí vai para piada. Que exemplo que nós, católicos, e aí estou junto com vocês, damos quando a gente exige de uma pessoa homossexual viver a castidade? Que exemplo que as pessoas estão dando? Nenhum.
Nenhum. Né? Eu vi uma vez uma líder de um movimento católico, bem conhecida, bem importante, exaltando o filho dela, que namorou muito, deve ter tido, ela falou lá, deve ter tido umas 50 namoradas. Pegador, né? Cara, pegador, né? Nossa, que show! Show nada. Né? Show nada. Que Deus, o rapaz morreu, que Deus tenha misericórdia da alma dele, que tenha ido para o céu. Mas ele não foi exemplo de nada. A mulher falou, não, porque ele pegava um monte, mas eu sei que ele está lá no céu. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Que exemplo que você está dando. Aí chega para o homossexual, olha, se você não pode ficar aqui no grupo dos rapazes, que vai ser difícil para você. Eu olhei, você estava olhando demais para outro rapaz, assim, cuidado com a amizade assim, assado, mas o meu filho pode ser o pegador. Então, isso é hipocrisia. Então, pensem nisso, enxergar. Essa é uma das perguntas que eu quero que vocês reflitam depois. Que exemplo vocês estão sendo para as outras pessoas e principalmente para pessoas homossexuais? Nas suas conversas, naquilo que vocês veem, naquilo que vocês falam. Né? Às vezes vocês têm uma atitude pública, tem outra escondida. Então eu quero que depois, quando vocês forem fazer aqueles 15 minutinhos, todo mundo sabe que tem os 15 minutos, né? Vocês reflitam nisso. Que exemplo eu estou sendo para pessoas homossexuais, homens e mulheres, tá? Porque às vezes as pessoas só pensam em homens gays, né? Não, eu quero que pensem nas mulheres lésbicas também. Eu quero que pensem na questão de pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. Vamos lá. Então, aqui, olha, é a esperança. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada. Vocês ajudam como amigos as pessoas homossexuais a viver a santidade e a castidade? Reflitam nisso, vocês vão refletir nisso também. Estou ajudando, com o meu exemplo, com a minha amizade desinteressada, outras pessoas a viverem a santidade? Pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. O que é a perfeição cristã? O que é? Me definam numa palavra: santidade. Santidade. Perfeição cristã é santidade. Então, o que esse parágrafo aqui está dizendo? Que um homossexual, uma pessoa homossexual pode ser santa. Deus está dizendo, porque isso aqui é a transmissão, tá, pela igreja, da visão de Deus sobre a homossexualidade. Então, Deus está falando, um homossexual pode ser santo. Direto, a gente tem essa pergunta nas nossas redes, né? Quem que vai me mostrar o horário depois que está? 10 minutos. Tem 10? Tá. Então, pergunta na rede. Pô, Maurício, teve um santo gay? Aquela pergunta assim de cara, pá, né? Teve uma santa lésbica? Calma, peraí. Né? Você tem que pensar o seguinte: a igreja não canoniza ninguém por conta da sua orientação sexual. Tá? Em primeiro lugar, ela não faz isso. Vamos pensar nos séculos passados. Mas teve algum santo que ao menos demonstrou que você vê? Já conversei com mais de um bispo, já conversei com gente que conhece bem a história de santo mesmo. Fala o seguinte: olha, alguns demonstram alguns sinais, mas pela santidade, exatamente, eles foram santos, eles viveram a castidade. Não era isso o ponto importante. E vocês imaginem o seguinte: imaginem, por exemplo, né, um santo, sei lá, quem que eu posso pegar? Vamos pegar deixa eu ver aqui. Fala um santo qualquer, vai, um santo homem aí. Santo Agostinho. Santo Agostinho foi meio piradão, né? Santo Agostinho é meio louco. Mas assim, vamos dizer que Santo Agostinho fosse bissexual, vai, vamos lá, beleza. Né? Como se tratava um homossexual, muitas vezes, até o século XX? Como? O que acontecia? O que a pessoa podia sofrer se ela se declarasse homossexual? Presa, morta, apedrejada. Então vocês acham que um santo iria revelar?
qualquer pessoa iria revelar essa questão da orientação, do seu desejo sexual? Não. Então, muitas vezes não se sabe certos detalhes dos santos e tal. Por quê? Por conta da cultura da época. Até 1970, se eu não me engano, nos Estados Unidos, você podia ser preso por ser homossexual, em alguns estados, tá? Existia essa lei. Então você imagina o perigo, mas vai voltando, ali era só preso, né? Antes você podia ser o quê? Você podia ser castrado. Na Inglaterra, de Henrique VIII, você podia ser castrado simplesmente, se cometesse um ato homossexual, se descobrissem que você era gay, tá? Castrado, gente. Então, é grave. As pessoas não era uma coisa assim que hoje vai e fala com uma certa liberdade, ainda tem bastante preconceito em relação a isso, tá? Mas, então não, eu falo, mas a igreja, Deus fala, vocês são chamados, podem e devem se aproximar da perfeição cristã. Como? Como é que se uma pessoa homossexual pode viver a santidade? Dessa forma, pelo autodomínio, entendendo o que é castidade. Castidade é autodomínio. Quando eu estava falando aqui do catecismo, que é importante estudar, vocês têm aqui uma parte toda que vai tratar do 6º e do 9º mandamento. Ou coisinha chata, só vai falar de pecado, né? Não pode isso, não pode aquilo. Não. Alguém já leu do parágrafo 2330 ao 2400? Mistério do livro. Não. Esses parágrafos vão falar de sexualidade. Eles não vão falar de pecado, simplesmente. Vão começar a falar aquilo que eu estava falando. Deus fez Adão e Eva. Como é a sexualidade segundo a lógica de Deus, aquilo que nós acreditamos. Lembram qual oração vocês rezaram na missa? O creio. Então eu creio na igreja una, santa, católica, apostólica. A igreja una, santa, católica, apostólica tem esse livrinho, né, que vocês têm que estudar. E do 2.330 ao 2.400 vai se falar sobre sexualidade. Por que a pornografia é ruim? Né? Tem um outro catecismo aqui, de São Pio X, né? É um catecismo também que não muda, é mais antigo, é lá de 1900 e poucos, né? Lá da década de 1910, mais ou menos. Esse aqui mudou este? Não. Este aqui, o amarelo, trouxe mais assuntos, trouxe mais coisas. Por exemplo, em 1910, pornografia, né? Devia ser coisa de desenho, né? Uma coisa assim, em comparação com o que a gente tem hoje, você pega o seu celular e tem, né, essa vastidão de porcaria para a gente ver. Então se falava de pornografia. Masturbação não é um assunto tão desenvolvido, por exemplo, o Catecismo Amarelo desenvolve. Então é isso que a igreja faz, ela aprofunda a sua doutrina. A gente tem que conhecer esse 2.330 ao 2.400. Vocês me prometem estudar isso aqui? Ao menos curiosidade, dá uma lidinha, por favor. Né? Não é tão pesado assim. Mas não vai ficar falando o que é pecado. Isso não pode olhar para a vizinha, não pode olhar para aquela moça bonita, o rapaz interessante. Não vai ficar falando só isso. Vai falar o que é realmente o amor, o sexo, para que foi criado, e vai chegar nessa parte aqui, né, esses parágrafos que a gente está vendo aqui, vão falar sobre homossexualidade. Então, um homossexual pode e deve ser santo. Deu para entender? E vocês são obrigados a ajudar. Vamos lá, vamos para o próximo. Eu acho que agora... Volta para mim. Pode voltar, vai voltando. É no 2359, aí. O anterior. Aqui fala, olha, um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Então significa o quê? Não adianta, é profundo, é algo que a pessoa simplesmente não consegue mudar, né, essa atração. Assim, não, se rezar, se fizer um exorcismo, passa. Eu já vi, gente, vocês estão ouvindo? Eu já vi no Instagram, uma vez, uma oração lá, estava fazendo oração,
expulsando na nossa igreja, tá? Porque você vai falar, ele vai falar de evangelho. Não, na nossa igreja, expulsando o demônio da homossexualidade. Eu falei assim, deve ser uma fumaça cor-de-rosa que vai ser o demônio. Ou uma fumaça pink, né? Alguma coisa do tipo. Eu falei, da onde tiraram isso? Que existe o demônio da homossexualidade. Imagine o mal que isso faz na cabeça de uma pessoa, né? Eu estou possuído pelo demônio da homossexualidade. Se eu ficasse pensando isso, gente do céu, todo dia, né? Água benta. Acho que é por isso que a água benta evapora da minha casa lá, porque eu tenho, né? Eu sempre vou lá, a minha pia de água benta sempre está pela metade, né? Eu enchi no dia anterior, enfim. Mas não existe demônio da homossexualidade. A atração é enraizada. Não se sabe como ela surge, mas isso não significa que a pessoa seja má, desordenada, depravada, tá? Essa inclinação desordenada constitui uma provação. Então é difícil, como eu falei, é difícil, com certeza. Ainda mais nesse mundo tão romântico que a gente tem que ter a metade da laranja, né? Que muitas vezes a metade do limão, mas tem que ter isso, tudo romântico, então a pessoa fica com aquela cultura na cabeça e eu não posso ter a minha cara metade, né? Ou muitas vezes, vocês imaginam que uma pessoa que é bissexual, a dificuldade também, né? Dela viver a castidade, porque na cabeça dela, o que a cultura moderna coloca é que ela pode ter qualquer um. Vocês já imaginaram se a igreja muda essa doutrina, o que aconteceria? Vem comigo. Qual é o repórter que fala vem comigo mesmo? Vem comigo. Então, pensem o seguinte: tudo isso aqui teria que mudar. Tá? Se a igreja, com essa pressão que ela sofre hoje em dia, pelo movimento gay, pelos ideólogos de gênero, pelo movimento feminista, tá? Se a igreja muda alguns pontos de doutrina, que a igreja não tem esse poder. Porque isso daqui é a interpretação da palavra de Deus que foi dado. Opa, desculpa, Nossa Senhora. Estava querendo tombar, Nossa Senhora. Então, se a igreja muda um ponto, os atos homossexuais são naturais. Esse pontinho só, isso causa uma revolução tremenda, tá? Porque vocês sabem, namoro é para quê? É uma fase para quê? Para se divertir? Para curtir? Não, para que é? Visando a quê? Casamento, né? Eu já vivi essa vida gay. 5 minutos? Tá. Eu já tive a vivência do estilo de vida gay. Eu me converti aos 16, eu fui batizado, mas era católico do IBGE. Até os 16 anos, missa, né, a gente ia à missa de 7º dia, casamento, era uma coisa, né, evento social. Mas aos 16 eu me converti, realmente. Só que eu já sentia isso já há muito tempo, desde o início da adolescência, ali, final de infância, adolescência, eu já sabia que eu tinha uma atração que não correspondia, né, exatamente, não era atração por meninas, né. Era legal estar ali com as meninas e tudo, mas eu não tinha curiosidade, aquela atração sexual por mulheres. Então, aquilo ficou interiorizado, não falava nada, tinha medo, sofri muito bullying. Aos 16 anos me converti, a pergunta ainda lá, como é que vai ser minha vida? Como vai ser minha vida? Dos 16 aos 27, eu vivi nesse medo de me condenar, de ir para o inferno. Quando chegou aos 27, eu não aguentei mais, né? Larguei a igreja. Eu falei, não é que eu não acredito em Deus, não é que eu não acredito no que a igreja fala, mas, já que eu vou para o inferno mesmo, então eu quero ir de escorregador, né? Pelo menos eu me divirto, né? E se for aquele do Beach Park, melhor ainda, se for um insano. Então, vivi, mas a ânsia de Deus continuava, né? E quando chegou ali pro vó, tive relacionamento estável, tive momento de promiscuidade e tudo. Quando eu estava com 30 anos, lá perto dos 40, voltei para a igreja porque eu sentia aquela chamado de Deus era constante para mim. E voltei, mas eu falei, vou ter que renunciar. Né? Renunciei, terminei o último relacionamento, voltei para a igreja de dificuldade. Imagina o seguinte, a igreja muda isso. Aí eu falo,
que idiota que eu fui durante todo esse tempo, né? Perdi o meu tempo. Porque eu já vi algumas pessoas falarem, não, porque a castidade é para alguns, não é para outros, é para quem tem vocação. Como assim? Né? Se é para alguns, então legal, eu quero ir para aquela coisa mais gostosa, né? Falando exatamente assim, claramente, mais fácil eu me entregar uma vida, digamos assim, de prazeres, do que ficar no meu esforço para viver a castidade. Por que se pode os dois? O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que vai ter convento, vai ter padre, celibato, essas coisas todas? Não, vai ter que mudar totalmente a moral da igreja. Então, é um ponto muito importante. Algumas pessoas acham que não, tem que mudar por conta disso. Não tem a ideia da revolução, vai ter que se criar uma nova moral completamente diferente. Toda moral sexual cristã, católica, é constituída nesta visão antropológica de casamento entre um homem e uma mulher, tá? E tudo gira em torno disso, célula básica inicial de uma sociedade. Se mudar para isso, falar que o ato homossexual é natural, tá? Muda tudo, é toda uma revolução que vai ter que ser feita por conta disso. Mas vamos lá. Aqui, a esperança, devem ser acolhidos com respeito, compaixão, delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essa é a visão de Deus. O nome de Deus é misericórdia. Então tem que ter compaixão, respeito, em primeiro lugar. Então, parem com piadinha de gay. Isso é tremendo para a pessoa que ouve. Tá? Parece muito legal. Mimimi, hoje em dia todo mundo se afeta com qualquer coisa. Não, é fere mesmo, tá? Eu sei que tem aquela piadinha hoje em dia, né? Que aí botam adolescente, a geração millennialsão, né? Agora são centennials, né? Então que os centennials são aqueles que palavras ferem. Até eu acho que tem um meme de um cara que bate, cai ou bate o joelho na porta ou dá uma topada com o pé. Então o primeiro não liga, o segundo, o terceiro faz igual o Neymar, né? Se espelha lá por qualquer coisa. Mas não, palavras ferem, com certeza. Palavras ferem, principalmente se vierem de pessoas em quem você confia. Então muitas vezes você tem um amigo do teu lado que não tem coragem de falar para você que ele sente atração pelo mesmo sexo. Por quê? Porque você é aquele preconceituoso que faz piada de gay. Para você é muito engraçado ser gay. Para você é engraçado humilhar as pessoas assim. Imagine o seguinte, alguns de vocês talvez já sejam casados ou vão se casar, né? Imagine se vocês tiverem um filho com autismo. E aí, vocês ficarem ouvindo piadas de autista. Outro dia eu me peguei numa dessas, porque eu estava muito concentrado no trabalho e falei assim no meu ambiente: nossa, estou parecendo um autista. A minha colega, minha chefe, ela tem um filho autista. Foi um segundo assim que eu percebi o que eu tinha feito, né? Besteira. Na hora eu virei para ela e falei: nossa, me desculpa mesmo. Eu falei assim: eu também venho de uma cultura em que eu adoro fazer piada com a deficiência dos outros, com a provação dos outros. Eu falei: me desculpa, porque eu vi na hora, ela já é branca, ficou transparente. Eu falei: perdão. Eu falei assim: olha, foi uma coisa automática, idiota da minha parte, que eu preciso consertar. Mesma coisa com gay, gente, tá? Então, é muito engraçado fazer, mas não é, professor. Respeito, compaixão. O que significa a palavra compaixão para vocês? É compaixão? Não. Compassio é sofrer junto, tá? Saber quais são as mazelas do outro, então tá junto. A pessoa tá ali, né? Então, se você aqui está falando não só dos homossexuais católicos, tá? Não é só aquele teu amigo católico, é o que não é também. É para tratar com respeito. Qualquer pessoa tem que ter um nível de civilidade para se tratar as pessoas, ainda que elas não aceitem a nossa fé. Vocês não vão mudar de ideia do que a igreja fala, mas ao mesmo tempo vocês não podem deixar de ter respeito e compaixão. E delicadeza também.
tá? Sem brutalidade. Evitar-se-á para com elas todo sinal de discriminação injusta. Essa é a visão de Deus sobre a homossexualidade, tá? Então, eu termino aqui. Esse assunto é muito vasto. Tem pouca literatura em português. Olha, por exemplo, eu até ia mostrar para vocês. Aqui tem um livro de um membro até do Courage. Esse livro é bem conhecido nos Estados Unidos. O autor chama David Pearson. Accompanying Those with Same-Sex Attractions. Então, é um guia para católicos, a Guide for Catholics. Aqui ele vai falar exatamente, é um livro fininho, tá? Se vocês compram, dá para comprar pela Amazon, por exemplo, quem lê inglês aí é bem interessante, o inglês dele é fácil, tá? Para quem não tem tanto domínio. Fala, acompanhando aqueles com atração pelo mesmo sexo, um guia para católicos. Ele vai falar exatamente as coisas que eu estou falando aqui. E ajuda muito a entender se tem algum caso na família, né? Eu não falei hoje do Courage e do Encourage, mas vocês têm aí os folhetos, vocês vão saber o que é o tanto o Courage quanto o Encourage. Então eu termino aqui e eu vou deixar aquilo para reflexão, aquilo que eu falei para vocês. Que exemplo vocês estão sendo para pessoas que vocês conhecem, que vocês não conhecem, que sentem atração pelo mesmo sexo, com essa visão da fé, da esperança e da caridade. Ok? Obrigado, gente.